Welcome to the jungle.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The plane was coming in. I noticed it a second before it hit the building. It looked like it was moving slowly, and it lined itself up to hit the building directly. Doorman goes to me, wow, I never seen a plane flying so low. And we looked out at it, all of a sudden, boom, it seemed like it wasn't even real. I said the whole Cried thing to my daddy on the telephone. How long now? Into the clouds will roll and you come down the line. Inside. But the shadow still remains since your descent, your descent. I cried to my daddy on the telephone. How long now?
A Primavera Árabe foi o termo utilizado para definir as revoltas populares que ocorreram no norte da África e Oriente Médio, apesar de que nem todos os países envolvidos nos conflitos são de maioria árabe. Esses protestos têm compartilhado manifestações em massa nas ruas e técnicas de resistência civil através dos meios de comunicação. Na internet, as mídias sociais, afirmam alguns especialistas, foram os principais canais para divulgação e mobilização da sociedade internacional. As revoltas tiveram início na Tunísia e se espalharam pelo Egito, Líbia, Argélia, Bahrein, Iraque, Jordânia, Síria, Omã e Iêmen. Houve pequenos protestos também no Kuwait, Líbano, Marrocos, Arábia Saudita e também no Sudão. Mas para você entender melhor a história, vamos voltar um pouco no tempo e saber como foi o início de tudo. Mohamed Bouazizi era somente mais um dentre os milhares de desempregados na Tunísia. Em protesto contra a corrupção policial e maus tratos, num ato de desespero ateou fogo ao próprio corpo. Após a morte de Mohamed, uma onda de protestos varreu todo o Oriente Médio e o norte da África. Essas nações passaram a lutar por direitos sociais e liberdade de expressão. São nações jovens e com um histórico de ocupações muito extenso ao longo da história. Os ventos da mudança agora sopram em toda a região. Especialistas afirmam que quem conhecia a situação de perto sabia que mais cedo ou mais tarde esses povos iriam se rebelar contra seus governos. Estudiosos em sociologia e relações internacionais afirmam que interesses políticos e econômicos ditam as regras no mundo atual. Esses interesses devem ser protegidos, portanto, no caso da Primavera Árabe, houve intervenção militar em apoio aos rebeldes. Egito e Líbia têm situações econômicas diferentes, mas despertam interesses parecidos nas potências mundiais. Entender como vivem os povos dominados por regimes opressores nos países de maioria árabe é fundamental para obter uma visão mais clara dos objetivos que levaram tantas nações a lutar por liberdade e igualdade de direitos. No Egito vivem 80 milhões de pessoas. É o país com o maior número de árabes do mundo. Com sua população predominantemente de jovens, no Egito 63% dos habitantes têm entre 15 e 64 anos. Crianças que vão de 0 a 14 anos de idade representam 33% da população e os habitantes com mais de 65 anos representam somente 4%. De toda a região, o Egito é o país com o maior número de desempregados. O país tem uma renda per capita muito baixa. Portanto, 1 em cada 2 egípcios vive com menos de $2 por dia. Os níveis educacionais são muito baixos. Estima-se que 1/3 da população não sabe ler ou escrever. Este é um dos muitos fatores que mantém o país dentro dos índices de baixo desenvolvimento econômico e social. O IDH, segundo os critérios estabelecidos pela ONU, é considerado um dos mais baixos do mundo. Sufocados por um governo tirano e privados de seus direitos básicos, em meados de fevereiro, o povo egípcio viveu dias de muita violência que atraíram as atenções do mundo. Os egípcios se manifestaram contra o governo e estas manifestações resultaram em centenas de prisões e mortes. Milhões de pessoas saíram às ruas para protestar. Apesar do crescimento no PIB em 2010, com as revoltas a situação ficou caótica. Bancos fecharam as portas e deixaram toda a população sem nenhuma liquidez. O toque de recolher havia sido decretado no país quando o governo de Mubarak percebeu que o povo clamava por democracia. As pressões da mídia, principalmente europeia, e também a certeza de que a ONU estaria ao lado dos rebeldes lutando por igualdade de direitos, ajudaram a fomentar esse levante popular. Após dias de revoltas, o ditador cedeu às pressões e renunciou. No centro da capital egípcia, na Praça Tahrir, que significa libertação, populares manifestavam euforia e otimismo depois que um conselho militar assumiu temporariamente o governo.
A Líbia é outro país que tem sua história marcada por ocupações. Seu território foi povoado por árabes durante muitos séculos antes da era cristã. Ficou sob o domínio do Império Romano, foi conquistado por grupos nômades e reconquistado pelo Império Bizantino. A Líbia foi posteriormente conquistada pelo Império Otomano e somente no ano de 1911 passou a ser conquistada pela Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, quase todo o território voltou a ser governado pelo povo líbio, com exceção de alguns portos estratégicos para o comércio internacional, que ficaram sob o domínio dos italianos. A história mais recente do país começou com a descoberta de jazidas de petróleo em 1959. Decidido a proteger suas riquezas ainda inexploradas, o governo da Líbia resolveu pedir apoio aos governos norte-americano e britânico. Foi então autorizada a entrada de tropas americanas no território líbio, permitindo a instalação de bases militares da maior potência do mundo. Cerca de 3 anos depois, em 1961, teve início a exploração petrolífera. Em 1969, um grupo de radicais islâmicos liderados pelo coronel Muammar Gaddafi derrubou a monarquia e instituiu a República Árabe Popular e Socialista da Líbia. O novo regime exigiu a expulsão das tropas estrangeiras e desencadeou uma revolta cultural, social e econômica no país, o que causou fortes tensões políticas com os Estados Unidos e a Inglaterra. Durante a Guerra Fria, a nova ordem da Líbia se aproximou da ex-União Soviética, manifestou oposição a Israel e declarou-se radicalmente contra o imperialismo americano. Em função de tudo isso, no ano de 1982, a Líbia sofreu sanções por parte dos Estados Unidos. Diante do isolamento político e econômico, o governo líbio resolveu então cooperar com a comunidade internacional. Desta forma, o país continuou seu crescimento na região. Graças ao comércio petrolífero, o governo de Gaddafi vinha mantendo sob seu regime uma economia pulsante. Atualmente, a economia da Líbia depende quase que exclusivamente do petróleo, que representa 30% do PIB. Isso faz com que o país apresente uma das maiores rendas per capita da África. Porém, a distribuição das riquezas se dá de maneira muito injusta e a maior parte da população, inclusive a classe média, enfrenta sérias dificuldades. A corrupção do governo e a intenção de manter-se no poder fizeram com que Gaddafi, assim como Mubarak, mantivesse um regime no qual os direitos básicos dos cidadãos são desrespeitados. A população sofria com falta de investimentos e sistema de ensino precário. Motivados por interesses políticos e econômicos, os países membros da OTAN apoiaram os rebeldes árabes envolvidos nos conflitos. Esse apoio militar foi um fôlego para aquela que seria a mais violenta de todas as manifestações. Good afternoon, everybody. Today, I authorize the Armed Forces of the United States to begin a limited military action in Libya. Todo mundo provavelmente já ouviu falar em neoliberalismo. Mas será que as pessoas sabem o que significa essa palavra? Não sei. Neoliberalismo? Para mim seria uma nova roupagem do próprio liberalismo, né? Neoliberalismo? É uma liberdade de política, né? A cartilha neoliberal prega uma série de medidas. Entre as principais, ou melhor, entre aquelas que foram aplicadas diretamente na nossa economia, a gente pode destacar a privatização de empresas estatais, que apesar da oposição de alguns setores, vem ocorrendo no Brasil, onde também se nota a reforma administrativa do Estado.
outra medida neoliberal que tem como uma das suas principais preocupações reduzir as despesas do Estado em todos os setores e o número de funcionários públicos. E isso sem contar a abertura da economia ao capital estrangeiro, que também é outra medida neoliberal de extrema importância e que está ligada principalmente à quebra de indústrias e serviços nacionais, o que vem gerando muito desemprego. Em resumo, o neoliberalismo prega a privatização de empresas estatais, a reforma administrativa do Estado e a abertura da economia ao capital estrangeiro, ou seja, ao capital de outros países. Apesar dessas medidas adotadas não só pelo Brasil, mas por quase todos os países latino-americanos, terem conseguido derrubar a inflação e trazer de volta a estabilidade econômica, elas têm representado um alto custo social. Um custo que tem sido pago pelas classes menos favorecidas. O desemprego ainda é hoje um dos grandes desafios enfrentados pelos países latino-americanos, onde apesar do restabelecimento da democracia, ainda se nota em alguns países heranças autoritárias ou mesmo a prática da corrupção. Mas Vicente, Oi. O ex-presidente Fernando Collor de Mello não era um neoliberal? Opa, e como, viu? Mas ele foi acusado de corrupção. Exatamente, o Collor foi afastado do poder depois que comprovaram a participação dele em quadrilhas, nos chamados negócios escusos. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu, não. Não foi. A Venezuela e o México passaram pelo mesmo problema. Os presidentes de lá também foram afastados quando comprovaram o envolvimento deles com a corrupção. Foi no governo Fernando Henrique que cerca de 70% do patrimônio nacional, empresas altamente lucrativas, empresas estratégicas para o país, passaram do Estado para mãos privadas. E nesse contexto, a Vale do Rio Doce é emblemática. Esse preparo da Vale significou a demissão de mais ou menos 10 a 12 mil empregados, para que ela estivesse azeitada. Quem fosse comprar não precisasse enfrentar os problemas, não só problemas trabalhistas e legais, como o desencaixe para pagar essas indenizações. A Vale do Rio Doce, na época, já era a principal produtora de minério de ferro do mundo, de ouro da América Latina, detinha os direitos minerários sobre 240 mil quilômetros quadrados. Além do ferro, do ouro, tinha cobre, alumínio, nióbio, urânio e dezenas de outros minérios. E também detinha a concessão de duas das maiores ferrovias do mundo, terminais portuários, tinha a maior frota de navios graneleiros do mundo. Tudo isso foi vendido a preço de banana, como a gente fala, né, por 3 bilhões e 300. De você comprar uma casa que tem um carro do vizinho dentro da garagem, só que esse carro é um BMW. Aí quando você pega a casa, não, o BMW é meu, tá aqui dentro da garagem. Olha bem, foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões de reais, mas estava estimado o patrimônio em 92 bilhões de reais. O preço era absurdamente baixo, era preço de banana, não de minério de ferro. Só o lucro da Vale do Rio Doce em 2006 foi de 12 bilhões e 400. E nesse primeiro trimestre do ano de 2007, o lucro já atinge 5 bilhões de reais. O presidente do BNDES anunciou que o governo não desistiria de realizar o leilão. Luiz Carlos Mendonça de Barros criticou os mecanismos utilizados pelos opositores para impedir a venda da Vale e garantiu que os advogados do governo continuariam trabalhando. Esse processo maluco e incorreto de liminares em cascata
e que possamos realizar o leilão ainda no dia de hoje. Houve uma insurgência por parte de grande parte dos movimentos sociais, muitas mobilizações em diversos estados, mas infelizmente, apesar dessa insurgência, dessas manifestações, o leilão ocorreu. A privatização da empresa Vale do Rio Doce pelo governo Fernando Henrique Cardoso foi um verdadeiro roubo. Primeiro caíram as Torres Gêmeas. Logo em seguida, despencaram os juros. Depois dos ataques terroristas de setembro de 2001 a Nova York e Washington, o governo americano precisava reativar a economia, tirar o país do desânimo. Estimulou o consumo e multiplicou o crédito com juros baixos. Funcionou, mas no mercado imobiliário passou do ponto. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Para compensar os juros baixos, que traziam pouco retorno, muitos bancos aumentaram a rentabilidade, abrindo os cofres para clientes com cadastro ruim comprar a casa própria. Gente com dívidas ou empregos instáveis que aceitava pagar juros maiores, o chamado mercado subprime. Para diminuir os próprios riscos, os bancos repassaram essas dívidas a outras instituições financeiras, dentro e fora dos Estados Unidos. Mundo afora, diferentes bancos ofereceram aos seus clientes investimentos escorados nas mensalidades daqueles imóveis. O problema é que no ano passado, as prestações começaram a subir, depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aumentar os juros para segurar a inflação. Os clientes mais fracos, a turma do subprime, foram os primeiros a deixar de pagar.
e começou um perigoso efeito dominó. Quem emprestou para o mal pagador não recebeu e também não pagou os investidores. E os títulos negociados foram despencando sem garantia. Não havia dinheiro para mais ninguém e grandes instituições começaram a pedir água. O governo americano ficou na difícil situação de escolher quem será socorrido e quem vai afundar. O mundo todo vive sob o impacto do naufrágio do quarto maior banco de investimentos americano. E olhe que ao longo dos seus mais de 150 anos de história, o poderoso banco Lehman Brothers nunca emprestou $1 sequer para alguém comprar casa própria. Mas essa instituição secular e respeitada, que até o ano passado ainda deu lucros, foi contaminada justamente por aqueles empréstimos imobiliários arriscados do começo dessa história. Minhas amigas e meus amigos, esta noite quero conversar com vocês sobre a crise econômica mundial. É uma crise muito diferente das anteriores. Não surgiu num país emergente ou na periferia do sistema. Ao contrário, nasceu e explodiu no coração do mundo desenvolvido. Mais precisamente, nos Estados Unidos e na Europa. Esta crise que afeta todo mundo foi provocada pela falta de controle do sistema financeiro nos países mais ricos. Em vez de cumprirem seu papel na economia, financiando o setor produtivo, os bancos viraram um grande cassino. A jogatina foi longe, mas um dia a conta chegou. Bancos quebraram, um grande número de empresas entrou em dificuldades e milhões de trabalhadores perderam suas casas ou seus empregos. Estamos agindo em todas as frentes desde que a crise começou. Já adotamos medidas para normalizar o crédito, para apoiar nossas empresas exportadoras e para manter a atividade nos setores que geram mais empregos, como as pequenas e médias empresas, a agricultura, a construção civil e a indústria automobilística. Reforçamos o poder de fogo dos bancos estatais e baixamos impostos para que as empresas e os consumidores pudessem ter um pouco mais de dinheiro em caixa e no bolso. Ao mesmo tempo, o governo manterá todos os investimentos previstos no PAC e nos programas sociais. Em hipótese alguma, haverá corte nos investimentos governamentais, porque eles são decisivos para o Brasil enfrentar a crise e sair dela mais reforçado. E você, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de consumir com responsabilidade. Se você está com dívidas, procure antes equilibrar seu orçamento. Mas se tem um dinheirinho no bolso, ou recebeu o 13º, e está querendo comprar uma geladeira, um fogão, ou trocar de carro, não frustre seu sonho com medo do futuro. Porque se você não comprar, o comércio não vende. Se a loja não vender, não fará novas encomendas da fábrica. E aí a fábrica produzirá menos. E a médio prazo, o seu emprego poderá estar em risco. Assim, quando você e sua família compram um bem, não estão só realizando um sonho. Estão também contribuindo para manter a roda da economia girando. E isso é bom para todos. Desde o início dos problemas nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. De que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Critica o excesso de otimismo do presidente. Como a receita vai despencar, é necessário que ele comece a pensar imediatamente em corte de gastos. Este economista concorda. O gasto do dia a dia, custeio, programas de duração continuada, pessoal, tudo isso vai ter de... As rádios, as emissoras de TV, a mídia em geral dá o alerta. Avisa que um maremoto de grandes proporções já foi detectado em seu epicentro e se aproxima. No entanto, o que faz a Defesa Civil, o que faz o sistema de alerta? Emite um recado contrário, tranquilizador. Diz que não se trata de tsunami, é apenas uma marolinha que vem vindo aí. O presidente criticou os que defendem cortes de despesas e reiterou que o governo manterá os investimentos, mas que vai controlar os gastos com a máquina pública. Nós não vamos
investir nenhum centavo em custeio, enquanto tiver dificuldade. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas, em coisas que possam gerar empregos, em coisas que possam gerar distribuição de renda, salário e poder de compra do povo brasileiro. O governo vai dar uma mãozinha para aumentar as vendas de carros, as exportações e o crédito dos empresários. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Social, o ministro da Fazenda anunciou ainda que vai acelerar a devolução dos créditos tributários das empresas. Já a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o governo vai continuar a investir em obras do PAC, avaliadas inicialmente em 504 bilhões de dólares. As medidas foram elogiadas por empresários. O presidente Lula, mais uma vez, se mostrou otimista e com discurso afinado com o do ministro da Fazenda. Eu acho que vocês vão ter surpresa. Quem está apostando em crescimento muito baixo em 2009 pode quebrar a cara. Os analistas que tomem cuidado. Inteiramente na contramão de todo mundo. Todo mundo desesperadamente adotando aquelas medidas que a gente sabe que são as únicas possíveis. Mas nós não fizemos isso. É pouco provável que na eleição do ano que vem nós tenhamos uma situação de bonança. Nós vamos estar numa situação complicada, provavelmente. Não é o que eu desejo, não é o que ninguém aqui deseja. É errado. É um erro de análise econômica, é erro. Às vezes o engenheiro constrói uma ponte e a ponte tem um defeito, né? Às vezes constrói um avião, o avião tem um defeito. No caso, eles estão errando. É falta de formação sólida e de experiência de conhecimento econômico. Eu acho que vocês vão ter surpresa. Quem está apostando em crescimento muito baixo em 2009 pode quebrar a cara. Os analistas que tomem cuidado. Dominique Strauss-Kahn concordou. Disse que o país enfrentou a crise econômica com corte de gastos e impostos, mas também com um programa de crescimento. A receita, de acordo com o diretor-presidente do FMI, deve ser seguida pela Europa, que enfrenta turbulências econômicas. Para Kahn, as políticas implantadas pelo país são corretas e deveriam ser copiadas por outras economias. A verdade é que o PIB de hoje demonstra que a economia brasileira está se recuperando. Mas demonstra também que ele só caiu do jeito que caiu, porque uma parte da sociedade brasileira entrou em pânico, porque acreditou mais nas manchetes de jornais do que naquilo que a gente falava que ia acontecer neste país. Tem gente que desativou totalmente qualquer investimento. Teve gente que deu férias coletivas no mês de dezembro. Teve gente que deu férias coletivas no mês de janeiro. E eu acho que foi um erro de pessoas que preferiram acreditar, muitas vezes, numa mentira bem contada, do que acreditar numa verdade nua e crua que estava acontecendo. Este país realmente estava mais preparado que todo o mundo desenvolvido para enfrentar a crise econômica.
Hay una chica ahí, tira. Hostia. ¡Palo! ¡Fuera! ¡Sinvergüenza! ¡Más educación! ¡Más educación! Está echando la pillada a alguien.